Olá, boa tarde. O meu nome é Fabiana Conde, sou médica pneumologista no Hospital de Trás-os-Montes Alto Douro, no Hospital da Luz Vila Real e na OPFC Clínica Médica de Porto. Neste contexto, tenho o privilégio de tratar e abordar os doentes com patologia do sono de uma forma multidisciplinar. É um projeto que vem em crescendo e que teve a minha quota parte mais desde 2019 e, de facto, tem sido possível criar nestas 3 unidades uma consulta multidisciplinar de sono com uma abordagem, por isso, mais abrangente e esperemos que mais eficaz. O sono é algo muito dinâmico, não só é crucial para toda a qualidade de vida, para o crescimento, para a boa saúde psíquica e orgânica, como ele é mutável ao longo do tempo. Por isso, à semelhança que acontece com outras atividades cognitivas, de facto, o desenvolvimento cerebral leva a uma alteração da estrutura do sono. Focando-me apenas na idade juvenil até à idade mais avançada, efetivamente, existe tipicamente um atraso fase juvenil e que leva a que aquela incompatibilidade a nível familiar dos jovens quererem deitar-se sempre tardiamente e que depois leva a privações crónicas do sono, nomeadamente com a questão de se deitarem tarde e depois de manhã terem atividades sociais e profissionais e pessoais que levam a uma privação crónica do sono, e na idade mais avançada com um avanço típico de fase, com um sono cada vez mais precoce, mas tudo ele está avançado no sentido em que acordam também mais precocemente. E isso muitas vezes leva a que haja alguma imposição por familiares ou instituições para dar psicotrópicos aos doentes para que eles fiquem mais tempo na cama. Por isso é importante nós termos a noção de que o sono muda ao longo do tempo e que há um relógio biológico também a nível do sono para que efetivamente nós não tendemos mudar, mas sim estarmos atentos a que é preciso compensar o sono, nomeadamente a idade mais juvenil, e tentarmos que os jovens não vão, como lhes apetece, mais tarde para a cama, e sempre possível compensar, porque só é possível compensar aos fins de semana na idade mais juvenil, mas nos idosos ou nos adultos ter esse cuidado, ter sempre um sono reparador e evitar efetivamente os psicotrópicos, porque alteram verdadeiramente a estrutura do sono, nomeadamente nos idosos eles depois ficam sonolentos durante o dia e à noite continuam a não dormir. Por isso é preciso efetivamente ter isso em atenção. São 2 noções muito básicas e muito simples. Não me foquei no sono em idade pediátrica porque é de facto mais complexo e em que tem um maior número de horas, em que há pausas, cestas intercaladas com momentos de sono, tal como o surgimento do REM de uma forma diferente, etc. À semelhança do que acontece em outras idades, e estamos a falar apenas, vou-me focar apenas na idade adulta, o diagnóstico é da mesma maneira, ou seja, com estudos polissonográficos, obviamente que o gold standard é o nível 1, com vídeo e com a presença de um técnico em hospital, mas tal como é mais caro e menos disponível, nós, nas situações de alta prevalência, fazemos habitualmente um nível 3, ou seja, uma polissonografia domiciliária. Aquilo que, embora o diagnóstico seja semelhante, a clínica não o é. Habitualmente, em idades mais jovens, as pessoas queixam-se de ressonar, de sono não reparador, de cansaço, de cefaleias matinais, e o ressonar em idades mais avançadas às vezes não é referido, por isso simplesmente porque as pessoas vivem sozinhas ou por isso simplesmente queixam-se apenas de irritabilidade ou de alterações cognitivas. E muitas vezes é a privação de sono ou o sono não reparador que está na gênese desta alteração cognitiva ou desta demência mais precoce. Por isso, em termos de diagnóstico e de clínica, está focado. Agora, em relação à prevalência, efetivamente a prevalência depende dos coortes, ou seja, nós sabemos que a idade pediátrica é menos comum, tal como a obesidade também é menos comum em idade pediátrica e que vai evoluindo, sobretudo a partir dos 45 anos, com taxas aproximadamente dos 30% e 50%, mesmo sem comorbilidades. Mas sabemos que, independentemente da idade,
na presença de hipertensão, diabetes, cardiopatia isquémica, sabemos que esta prevalência pode se aproximar desses mesmos valores, que 50% e 60% do corte. O que quer dizer que, como a gênese do síndrome de apneia obstrutiva do sono está na hipotonia e na deposição de gordura ou diminuição do diâmetro da via aérea, tudo que se associa a maior obesidade e hipotonia que surge naturalmente no músculo ao longo da vida, naturalmente que há uma maior prevalência. Claro que depois, se nós associarmos uma obesidade mórbida, a prevalência atinge valores muito superiores, muito próximos dos 80% a 90%. Se nós associarmos a doenças neuromusculares de hipotonia, sobretudo em fases REM, que é mais hipotónico, obviamente que as prevalências aumentam. Por isso, aquilo que nós sabemos é que a prevalência aumenta ao longo da idade, que aumenta na idade, nas mulheres, a partir, sobretudo, da menopausa, também não só pelo envelhecimento e porque há hipotonia muscular, mas também porque há mais obesidade associada a um hipometabolismo de uma forma global ao longo da idade. Sabemos também que esta má qualidade do sono se acarreta ou se acompanha no envelhecimento não só cerebral, mas no envelhecimento de uma forma global, tal como mais doenças, tal como menor sobrevida nas doenças ou uma sobrevida global. Por isso, a importância dos diagnósticos precoces, do tratamento e também das medidas de higiene do sono, que são cruciais. Muitas vezes, só mudando isto, o sono já é mais reparador. O tratamento, na maior parte das situações, por isso, já falamos das medidas de higiene do sono, ou seja, não comer muito à noite, não beber bebidas alcoólicas, café ou chá a partir da hora do almoço de lanche, dormir sempre à mesma hora, acordar sempre à mesma hora, ter um número de horas adequado à pessoa, ou seja, nós sabemos que há short sleepers e long sleepers, mas não estar sempre próximo da hora que habitualmente dorme, entre 6 ou 8 horas, e sempre que por algum motivo tivermos uma privação de sono, tentar compensar, embora de facto essa compensação só acontece de forma mais eficaz em idade juvenil. O tratamento nas situações de gravidade, ou seja, nas situações graves, é compressão positiva. Nas situações graves, abaixo de grave, ou seja, ligeiro e moderado, se sintomatologia e fatores de risco, ou seja, se tiver patologia cardiovascular, deve ser também tratado. Temos outro tipo de tratamentos, para além da pressão positiva, que é tanto a terapia posicional nas situações de SAUS apenas posicional, ou situações de gravidade menor, ou a prótese de avanço mandibular, também em situações de gravidade inferior a moderado, início do padrão moderado ou mesmo ligeiro, em que a pessoa recuse e não tenha sintomatologia e recuse também a tentativa da pressão positiva. Por isso, nós sabemos que a pressão positiva é o gold standard na maior parte das situações e por isso nós temos também que ter a intenção que a pressão positiva, seja ele em modo CPAP, seja ele em modo binível, que depende se tem comorbilidades ou a pressão necessária para corrigir os eventos, vai depender também, em sua eficácia, da interface. Por isso é crucial nós termos em atenção a escolha da interface. Nós tipicamente sabemos que as máscaras nasais são as ideais nas situações crónicas, mas também sabemos que este tipo de doentes muitas vezes têm patologia nasal ou das vias aéreas superiores que comprometem a eficácia e a utilização das máscaras nasais. Simultaneamente, nós também temos outras situações que comprometem a eficácia das máscaras nasais. A hipotonia que acontece nas pessoas mais velhas ou com patologia neuromuscular leva a que abram a boca frequentemente. E por isso, muitas vezes, o apoio apoio mentoniano, para evitar a abertura da boca durante a noite, não é eficaz. Ou se a pessoa tiver uma rinite não controlada ou uma obstrução nasal por alterações morfológicas da face, também não vai ser eficaz e por isso nós temos que tentar uma máscara facial. Nós também sabemos que as máscaras nasais são mais eficazes, porquê? Porque o número de eventos residuais é menor, porque é mais fisiológico, porque é preciso menos umidificação. É por isso nós idealmente, apesar de ser o ideal, muitas vezes, e no caso dos doentes mais velhos, os doentes com comorbilidades, os doentes com alguma miopatia, não é possível e não é eficaz. E por isso
temos que balancear sempre o que é mais eficaz, aquilo que existe de correção de fugas, aquilo que há conforto, e por isso, tendo isto em consideração, nós escolhemos a melhor interface, porque não há suporte ventilatório ou não há pressão positiva sem uma boa interface, sem conforto e adesão do doente. Porque efetivamente são as pessoas com mais idade que têm mais comorbilidades, e muitas vezes tanto a obesidade, quanto a patologia cardiovascular, quanto a doença pulmonar obstrutiva crónica cursam frequentemente com hipoventilação e, consequentemente, nós precisamos ter modos com pressões mais altas ou modos em que o controle de fugas é menor. E por isso, nesse sentido, utilizamos mais as máscaras faciais por não haver fuga a nível da orofaringe ou pela boca. Também temos outra questão que é a hipotonia típica muscular e que também envolve os músculos da face, e por isso muito mais facilmente há uma abertura não controlável da boca durante a noite, e por isso essas fugas levam necessariamente a uma ineficácia da terapêutica, a um desconforto, porque efetivamente precisa de mais pressão, faz mais ruído e leva a maior secura também da boca, porque efetivamente o ar saindo, há uma secura de mucosas exuberante, há uma fuga e secura de mucosas, e por isso nessas situações nós muito frequentemente utilizamos máscaras faciais. Qual é o problema das máscaras faciais? Efetivamente, das principais queixas é a claustrofobia, que curiosamente é uma queixa bastante frequente. Depois temos a questão também da área o espaço morto ser maior, numa máscara facial, ser mais desconfortável. Há pessoas que não gostam de se olhar ao espelho e ver a posição da máscara facial, e por isso a vantagem surge com máscaras de menor contacto, máscaras mais pequenas, que unicamente ocupam os orifícios tanto da boca quanto das fossas nasais, e por isso permite-nos efetivamente ter uma máscara facial de mínimo contacto, com uma fuga intencional muito facilitada e também muito discreta, em dispersão, o que permite também não irar para a cara do companheiro ou da pessoa que está ao lado. Por isso é efetivamente uma máscara, tanto a F30 quanto a F30i, a Airfit F30 e F30i, permite efetivamente ter as vantagens de uma máscara facial. Com esta disposição tem um maior controle de fugas do que as outras oronasais deste tipo. Depois tem a facilidade destes ímãs, que muitas vezes em doentes idosos com diminuição da mobilidade das mãos, a motricidade fina está comprometida, e por isso eles muitas vezes conseguem, e efetivamente temos ainda a vantagem nos doentes mais idosos e com maior dependência ventilatória poder fazer alternância de interfaces, ou seja, podemos ter esta durante o dia em que não tem apoio no nariz, por isso na asa do nariz, com menores lesões a esse nível, e depois alternar para aquelas pessoas que não conseguem manter a boca fechada mesmo durante o dia, alternar para esta durante o período diurno, em que apesar de poder ter mais risco de fuga, por exemplo a F20, tem efetivamente um maior conforto, uma maior facilidade de remoção para falar ou para se alimentar, e por isso é efetivamente nestes doentes, nos doentes que têm maior debilidade, uma escolha muito adequada. Estas máscaras, de facto, esta linha em particular, a Airfit F30i, tem muita facilidade para remover e para colocar, nomeadamente em situações durante a noite ou em momentos em que precisam de falar e não estão a conseguir. De facto, tem os ímãs que saem facilmente e ela remove-se assim. Ou seja, é muito fácil, tal como a sua colocação, também quase sem esforço, quase sem força, a própria pessoa consegue fazê-lo. Okay? E de facto há pessoas que não gostam dos ímãs, mas não é a maior parte. Ou seja, a maior parte dos doentes que têm alguma limitação pela idade, pela visão, por doença neuromuscular, é efetivamente, como vê,
aqui viu-se que ela não estava a entrar tão bem porque ela não estava na posição certa. Isto acontece na realidade, infelizmente. De facto, as pessoas, e na vez de estarem a ajustar, é simples. Na vez de estarem a movimentar a máscara sem tirar, não, tira facilmente e ajusta.